Vamos agora para mais um gibizinho do eliminado. Dessa vez vamos com a Sérvia. É o seguinte, como funciona o gibizinho do eliminado? Durante a Copa do Mundo, cada país que for eliminado da competição vai ter vídeos sobre o mercado, sobre a indústria, sobre a história dos quadrinhos neste país. E hoje, quem foi eliminado foi a Sérvia e o vídeo é todo seu. Vamos que vamos. Então vamos lá, vamos fazer um apanhadinho histórico bem breve aqui para tentar explicar a história dos quadrinhos da Sérvia. A história dos quadrinhos da Sérvia se mistura com a história dos quadrinhos da Croácia, porque durante um período, esses dois países faziam parte do reino da Iugoslávia. Sim, a Iugoslávia, que só foi ser extinta depois do fim, né, da União Soviética. Então, principalmente no começo, elas se misturam, porque a mesma criação, que é o Maxim Maxic, do cara lá do russo, ucraniano, que cria uma história que é cópia do Max Moritz, que é uma criação alemã, que eu até comento no vídeo sobre a Croácia. Então, esse começo é bem parecido, é igual na verdade, né? Só que tem a diferença regional, porque antes disso os países tinham suas culturas próprias, né? Depois foram anexados dentro da Iugoslávia, e quando teve a separação, cada um foi pro seu canto e cada um continuou o que tinha que fazer, etc e tal. Mesmo fazendo parte da Iugoslávia, eles fizeram produções diferentes, né? A Croácia fez uma coisa diferente, a Sérvia fez um outro rolê diferente, e cada um foi fazendo coisas diferentes. Curioso isso, né? Então vamos começar a puxar algo que originou, né? Algo que serviu como fio condutor para os quadrinhos da Sérvia, né? Então a gente começa com um livro ilustrado chamado Zmaj, de Jovan Jovanović, que foi publicado nos anos de 1864 e 1871. Ai, tá, é livro ilustrado, não é quadrinho. Sim, mas por conta do Jovanović, vários artistas se inspiraram para fazer coisas, né? E depois de um tempo acabou descambando, né, para produção de quadrinhos, né? Não quadrinhos, mas aquele tipo de arte que acompanhava um texto e legenda que algumas vezes era sequencial. Né? E aí temos em 1880, a revista Neven é considerada uma das primeiras histórias a ter quadrinhos, né? A mesma coisa, algumas imagens tendo uma sequência narrativa, mas ainda não era o quadrinho como a gente conhecia. Então era a imagem, uma legenda embaixo explicando os eventos, né? Ainda não era aquela coisa mais elaborada com vários quadros ou uma sequência narrativa com mais detalhes, né, com mais desenhos, com mais gravuras e coisa do tipo. Aí essa revista era voltada, né, para o público infantil e durou muito tempo. Ela foi acabar em 1908, para vocês terem uma ideia, de 1880 até 1908 ela foi publicada, né. Assim, as pessoas adultas também gostavam, né, porque querendo ou não tinha algumas coisas engraçadas, coisas mais cômicas, assim, não era 100% infantilizada essa revista, né? Por isso que teve um certo apreço pela população adulta da Sérvia. E aí, né, em 25, no mesmo ano da Croácia, publica, né, na versão sérvia, né, o nome é Maxim Maxic, né, criado pelo Sergei Mironovich Govolchenko, né? E aí era uma cópia do Maxim Moritz, né, que é um quadrinho do William Bush, que vai ter um vídeo sobre a Alemanha aqui, né? Ele era alemão, e ele meio que é o criador do gênero da criança bagunceira. Então, apesar desse gibi ser chamado de cópia, eles tinham os personagens próprios, né? Mas é bem parecida a estrutura. Não chega a ser plágio, tá? Como foi o caso do argentino. Mas, agora saber quando no momento da história, no momento do tempo, o vídeo da Argentina vai ser postado. Porque enquanto eu gravo esse vídeo, ele acabou de ganhar do México, né? Então, sabe-se lá quando vai aparecer o quadrinho argentino, mas fica aí que uma das origens do quadrinho argentino foi um plágio, o que é normal dentro da história dos quadrinhos de vários países. Mas enfim, voltando ao que interessa. Só que ao contrário do Maxim Moritz, que foi de 1890 e tantos, né, não tinha os quadros, né, era uma narrativa mais fluida, né. Já o Maxim Maxic, né, essa versão sérvia, eram quadros, né, limitados pela sarjeta, né, pelo requadro no caso, formava a sarjeta. Embaixo de cada quadro tinha a legendinha, né, tinha a explicação narrativa, o narrador contando alguma coisa, ou quando tinha algum diálogo, era usado esse espaço, né, para isso. Em 1930, tinha um jornal chamado Política,
que eles fizeram um suplemento voltados para crianças chamada Política za Deku, que era a tradução livre para Política para Crianças. E aí nesse suplemento haviam quadrinhos, haviam imagens propagandistas, né? E era uma forma de você apresentar política para a população infantil do país, né? Então tinha lá os ideais colocados dentro dos desenhos, dentro dos quadrinhos, dentro dos textos, né? E a política, né, era um jornal grande da Sérvia, né? E ter esse suplemento era um indicativo de que quadrinhos podia ser algo vantajoso, podia ser algo economicamente legal, fora o fato dele ser fácil de espalhar e também de atrair crianças, né? Porque desenhos, naquela época já tinha publicação colorida, então desenhos coloridos, chamativos, historinhas engraçadas e tudo mais, atraía a atenção de crianças, né? Como a gente vê nos mercados de vários países em que colocam quadrinhos para criança, né? Porque tem um quadrinho infantil, mas tem países que basicamente o quadrinho é algo estritamente infantil, estritamente para criança, né? Assim como a gente tinha uma visão muito parecida aqui no Brasil, que com o passar do tempo foi diminuindo, apesar de ser bem grande a influência de uma Turma da Mônica, da Maurício de Souza, em cima, né, do Brasil, e ter essa mentalidade que gibi é coisa para criança, o que não é, né? Isso é óbvio, mas tem quadrinhos para criança, obviamente, porque querendo ou não, é um formato que se dilata para vários públicos, né? Então todo tipo de público tem material de quadrinho para consumir, e é isso, né? Quadrinho é massa por causa disso. Mas aí, né, meio tímido aqui, meio tímido ali, mas na década de 30 entra o Agente Secreto da X9, que aí, galera, aí o negócio pega, porque esse quadrinho, sério, esse quadrinho abre a cabeça dos sérvios. Então a produção de quadrinhos, a influência de quadrinhos fica muito maior por conta do Agente Secreto da X9, que é um material americano que chega junto com outros títulos dos Estados Unidos. Porém, o Agente Secreto da X9 foi o mais famoso, foi o que teve mais repercussão, assim, causando um movimento bem borbulhante, né, de surgimento de artistas que começaram a fazer quadrinhos de aventura, quadrinhos detetivescos e policiais por conta dessa influência do Agente Secreto X9. Louco. E um fato curioso aqui, eu gosto de falar da Islândia em alguns vídeos, né, da Dinamarca vai ter, entre outros. Um dos primeiros quadrinhos americanos a entrar na Islândia foi justamente o Agente Secreto X9. Isso é muito curioso. Quem era a empresa responsável por fazer a ponte, né, desses lugares? Que fez chegar na Sérvia, fez chegar na Islândia, fez chegar na Dinamarca e tudo mais. Louco, né? Mas foi isso. O Agente Secreto X9 foi responsável por meio que bater o prego na produção de quadrinhos e fazer com que a produção aumentasse e fosse mais intensa, digamos assim, né? Algo legal também sobre o Agente Secreto X9 e o lance de quadrinhos é que quando ele era publicado no jornal, os jornais, né, para divulgar, assim, anunciavam que fosse um cinema na sua casa, um cinema que você carregava no bolso, porque a narrativa sequencial, né, parecia uns frames de filme. E como nos Estados Unidos, nessa época, eles já tinham um entendimento muito mais elaborado do que é o quadrinho, o formato do quadrinho, as possibilidades narrativas do quadrinho, da sua sequencialidade, né, então os sérvios viram isso e falaram, cara, é um cinema na sua casa. E por conta disso, né, o Agente Secreto X9 é uma aventura muito louca, muito bacana, assim, e é bem interessante, ela te prende bastante como se fosse um filme de aventura, né, um filme policial. Então isso ajudou, né, de certa forma, a popularizar ainda mais os quadrinhos na Sérvia. Não só isso também, né? Não só como cinema, mas como o jornal sérvio, ele também colocava o quadrinho como literatura. Sim, eles diziam que era uma literatura que podia ser lida em até 1 minuto, né? Jocosamente falando, né? Porque quadrinho você lê mais rápido, obviamente. Então eles falavam que esses quadrinhos, né, principalmente o Agente Secreto da X9, eram romances, eram literaturas que você conseguia ler em até 1 minuto. Louco, né? Juntava o cinema e a literatura, né? Coisa que o cinema bebe do quadrinho, assim como o quadrinho bebe do cinema e da literatura, e tem toda essa mistura. Isso tudo na Sérvia, gente. Olha que loucura. Em países como a França e coisas do tipo, que eles tentam desvincular ao máximo o ponto do quadrinho no cinema e na literatura, a Sérvia só falou assim, galera, só manda, porque é isso mesmo, junta tudo aqui, é legal, é gostoso, só leem, beleza? Só leem, se divirtam, e é isso aí. Cineminha de bolso e romance que você consegue ler 1 minuto. Beleza? É isso, foda-se, vai ler gibi, cara, porra. Aí em 35 entra quadrinhos franceses,
quadrinhos italianos e aquece ainda mais o mercado de quadrinhos da Sérvia, porque eram coisas diferentes feitas dos americanos, né? Então, os sérvios começam a beber de várias fontes, né? Da França, da Itália e dos Estados Unidos, que eram os países que mais até então produziam quadrinhos, né? Outros países também faziam, mas quem tinha mais influência, né, na época, eram os Estados Unidos e a França. A Itália foi aparecer depois, mas logo conseguiu seu posto assim, no panteão dos maiores mercados de quadrinhos, ou dos títulos mais legais de quadrinhos que foram publicados no mundo, né? E também porque, né, a questão linguística, né, era muito mais fácil do que você pegar um material do Japão, porque nessa época, né, o Japão, na década de 30, já tinha uma produção também, só que era uma língua muito mais difícil de ser acessada quando comparada com o francês, ou o italiano, ou o inglês, né, inclusive o francês. O italiano derivando da mesma origem, né, que é uma língua latina. Então tem essa resistência de material asiático de entrar no país, tanto que material asiático vai começar a entrar nos países lá para a década de final de 80, início de 90 em vários países do mundo, porque justamente essa facilidade, agora o aprendizado era mais fácil de ser traduzido, era mais fácil de trazer, porque também mercados ocidentais estavam começando a ver aquilo, ele falava, olha, isso é legal, vamos trazer para cá. E o outro país, pô, traz aqui também. E foi fazendo isso. Mas nessa década de 30, era basicamente Estados Unidos e França fazendo a produção, né, de quadrinhos e espalhando, né, para vários lugares. Em 41 tem o bombardeio de Belgrado em plena Segunda Guerra Mundial. Eles chamam de Operação Staggerfrist. E aí, entre 35 e 41, nesses 6 anos, se publicam, tem aqui os números, se publicam mais de 20 revistas e 15 mil páginas de quadrinhos foram feitas, que infelizmente foram encerradas, foram freadas após esse bombardeio, né, da Alemanha em Belgrado nos anos de 1941. E aí, com os bombardeios, a invasão alemã na Sérvia, né, acaba-se, encerra-se assim em 41, a Era de Ouro, né, o que podemos chamar de Era de Ouro dos quadrinhos da Sérvia, aquela produção tão intensa, aquela produção tão natural, tão rápida, tão, assim, ebulição, foi encerrada por conta do domínio nazista, né, da Alemanha nazista, em cima desse território, né, da Sérvia. E aí, né, o regime nazista proibia de todas as formas quadrinho, então, né, foi-se uma produção que estava ali começando, estava conseguindo forma e que poderia ter vindo a ser uma das maiores indústrias de quadrinhos. Não foi por causa disso, mas não só, porque lá nos anos 90 também teve muito problema, muito conflito interno, que aí também a importância que a população dava para outras coisas começou a entrar mais nessa seara. E o quadrinho foi ficando de lado, como quase sempre acontece, né? Uma pena. Mas aí, como a gente sabe da história, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, né? O Stalin, a parte ali da Iugoslávia é de domínio soviético, mas em 48 tem um rompimento, que se chama de rompimento Tito-Stalin, né? E depois de 48 os gibis voltam a ser publicados e muito da iniciativa privada começa a entrar também. Então empresas, né, capital estrangeiro, empresas estrangeiras começam a entrar com mais facilidade nos territórios da Sérvia, né? Então até empresas próprias da Sérvia começavam a investir nos quadrinhos, porque querendo ou não, entre 41 e 48 são 7 anos, né? Então ainda tinha uma memória afetiva fresca, uma memória afetiva recente da produção de quadrinhos, e que era muito foda nessa época, né? Então empresas começam a investir mais em quadrinhos e voltar a publicar numa tentativa de tentar trazer de volta como era a produção naquele período antes da Segunda Guerra Mundial e antes do bombardeio de Belgrado. E aí, né, consequentemente, a Disney, grande barão dos quadrinhos, vem para a Sérvia, né, assim como ela entrou em vários outros países da Europa, Japão, Brasil, etc e tal. E aí começa a ter publicações de quadrinhos da Disney em território sérvio. E aí chegamos em 57. Em 57, 3 revistas aparecem no mercado sérvio, fazendo um enorme sucesso, né? Então acontece aqui em 57 a tentativa de retomar, ou tentar retomar, o que era a produção sérvia na época. Então as 3 revistas são Perdoe Meu Sérvio, Dete Novine, que era uma revista voltada para o público infantil majoritariamente. Então eram histórias infantis, histórias bonitinhas, coloridinhas para crianças, com
algumas coisas de literatura, algumas coisas culturais, joguinhos também. Não era bem um formato almanacão, mas ele misturava quadrinhos com outras coisas assim para agradar o público infantil, né? A outra revista é a Queques, que era focada em publicação franco-belga. Então, gibis da França, gibis da Bélgica, a Piloté, a Metal Hurlant, entre outras, acho que a Tintin também, entre várias outras que tinham nessa época, chegavam na Sérvia e eram publicados nessa revista. Então, títulos como, vamos supor, Tintin, não sei se foi isso, mas Tintin, Smurfs, Gaston Lagaffe, Asterix, etc., várias séries eram publicadas nessa revista, né, a Queques. E ela foi bastante influente e inspirou diversos artistas, né, porque tinha material inventivo, né, aparecendo nessa revista e foi influenciando outros autores a seguir também esse caminho de quadrinhos. E a terceira revista era a Vesely Zabavnik, que lembrava muito as revistas da Disney, né, como eram organizados os formatos da revista da Disney. Era voltado também para o público infantil, mas ele seguia uma categoria organizacional, assim como eram as revistas do Mickey, né? Que eram publicados também como, acho que era Mickey Mouse, uma coisa assim. E também tinha as versões piratas, obviamente, como todo país teve as versões piratas do Mickey e das revistas Disney. Eu tinha falado, né, da Queques, para vocês terem uma ideia do impacto da Queques, ela chegava a vender 300 mil cópias por edição. Queques, né, as revistas franco-belgas. Então ela chegava a vender esse tanto de cópia, para vocês terem uma ideia do fenômeno que era esse tipo de material, e principalmente essa revista no território sérvio. E aí, em 57, surge uma das séries mais famosas, né, da Sérvia, que foi adaptado para vários filmes e durou até a década de 70, chamada Mirko e Slavko, que são dois caras aí aprontando altas confusões. Não, brincadeira, não era isso, é bem mais sério. A história conta a história de dois garotos, né, que quando tem a invasão da Iugoslávia, ambos se juntam para ir para a guerra. Tanto que o menino era, sei lá, um filho de um padeiro, trabalhava na padaria. Ele se junta com outro amiguinho e vão pro front lutar e defender a pátria iugoslava. Sim, era basicamente isso. E fizeram filmes também, né, tem os dois jovens lá confrontando, e as fotos que você encontra é uma molecada com arma, dando tiro, e coisa do tipo, né. Questões nacionalistas dentro do quadrinho, como propaganda, coisa que a gente vai ver várias vezes em vários países. Inclusive, quando o filme saiu em 73, o criador do gibi desceu a lenha, falou que não era nada a ver com aquela porcaria, que o filme estragou o quadrinho, que, sério, tudo que tava ali não fazia sentido, achou uma merda e falou, porra, não quero saber dessa porcaria, faz favas. Então já meio que começa aí a crítica do criador contra as adaptações de quadrinhos, né? Coisa que é bem comum com Alan Moore, por exemplo, hoje em dia. Inclusive nessa série do Mirko e Slavko foi criado pelo Dzimir Didjovic. Importante aqui citar o nome do cara. Talvez vocês tenham reparado que mudou a iluminação, né? Porque eu uso luz natural e agora está escuro, está à noite, então vamos acender a luz, espero que não seja muito estranho. Se vocês já não tiverem percebido, agora vocês perceberam, mas é isso, vida que segue. Vamos seguir. Em 69 é publicado Dikan, a criação de Ninoslav Tibalic e Lazar Zredanovic. E esse cara, o Dikan, se torna um personagem mais popular, mais influente, mais tan-tan-tan da Sérvia. A gente vai saber o porquê logo. Basicamente porque era um personagem nacionalista. A história se passava no século VI, e trata da história da exploração do território Balcã. Então, o Dikan era um personagem parrudíssimo que andava com uma clava na mão, dando porrada nos inimigos, né? Então era um quadrinho que mostrava as regiões dos Balcãs e todo o rolê cultural do povo Balcã, né? E esse rolê dele explorando, né, e descendo a porrada em todo mundo. O traço era convidativo, lembrava o desenho da Hanna-Barbera, né? E assim, por conta desse teor nacionalista, fez bastante sucesso no território serbo, né? Então, uma criação servo-croata, de certa forma. E nessas aventuras mostravam o povo eslavo indo até o processo, né, de migração dos eslavos até os Balcãs, nesse processo de aventurinha, com tons cômicos e um personagem forte pra cacete, parecendo um armário com uma Morningstar na mão, dando porrada em geral. E aí no começo dos anos 2000, né, foi feito, né, em 2009 no caso, o governo sérvio fez um selo comemorativo com o Dikan e seu tio estampados assim no selo. Legal.
E aí nos anos 70, na Iugoslávia, principalmente na região ali da Sérvia e Croácia, a situação política fica um tanto quanto estranha, começa a ter censura, né? E é um processo que vai se construindo durante o desenrolar da União Soviética, né? Então algumas revistas mais pra frente, nos anos 80, fizeram sucesso com a IU, só que acontece a ruptura da Iugoslávia. E com essa ruptura da Iugoslávia vem uma crise política danada, porque, né, a União Soviética acaba e por conta da queda da União Soviética a Iugoslávia é desmontada, né? E aí os vários países com culturas diferentes que eram obrigados a estarem juntos se separam e acontecem diversos conflitos, principalmente conflitos armados que alguns países têm até hoje, para vocês terem uma ideia do impacto que teve nessa junção forçada de países nessa região da Iugoslávia e quando tem a separação brusca, então principalmente nos anos 90, que tem um período horroroso em Sarajevo, né, e por conta disso vai respingando em diversos outros países que compunham a Iugoslávia. E nesse período tiveram várias guerras, né, a Croácia quis independência, o governo sérvio não quis, e teve um puxa pra cá, puxa pra lá, e assim, esse período dos anos 90 é bastante intenso, e é extremamente recente, e pouco se fala no massacre que teve dessas pessoas, né. Tá, Sarajevo é uma guerra que aconteceu ali na região da Bósnia, né? Mas tinha envolvimento sérvio também do povo, né? Dos povos dos Balcãs, dos povos sérvios e coisas do tipo, que misturaram numa coisa só, envolvendo Croácia, Sérvia, Bósnia. Uma loucura, uma loucura. Porque também, né, os sérvios eram extremamente nacionalistas e tinham o ideal de criar o grande império, né? A grande Sérvia, juntando esses vários países. E eles eram contrários, né, à independência da Bósnia, que era o que eles queriam fazer nesse período. Então isso aí só deixou o caldo mais grosso, mais pesado, né? Então se vocês pesquisarem aí Sarajevo, Massacre de Sarajevo, coisa do tipo, tem até um filme que eu acho que não é Ada, é alguma coisa assim de uma mulher que trabalha na ONU, baseada em fatos reais, que a família dela foi levada para um campo de extermínio e atirada, uma coisa terrível, uma coisa horrível. Então por conta desses conflitos, a produção de quadrinho foi muito afetada. Não só a produção de quadrinho, mas toda a produção, todo o sistema econômico do país, né, foi afetado. Tanto que os sérvios eram os que estavam provocando, eram os que não queriam a independência desses países, como a Croácia e a Bósnia, né? Então todos foram combater nesse rolê, né? Então foi horrível, foi horrível. Porque em 92 aceitam a independência da Bósnia, e a Sérvia não aceita. E o que ela faz? Bombardeia Sarajevo. E aí virou uma guerra de proporções assim assustadoras e muito, muito, muito cruéis mesmo. E aí, mesmo com esse período turbulento, né? Normalmente nos períodos turbulentos que a galera começa a fazer quadrinhos que brigam, que contestam essas coisas, né? Começa a surgir um movimento muito forte underground, extremamente crítico, extremamente político e anti-guerra. Então diversos autores começam a fazer trabalhos experimentais, com uma temática muito underground, assim, e de cunho bastante social, né? Tanto que tem algumas antologias, né? Quando você pega, assim, quadrinhos de ex-países soviéticos, você vê bastante achura, bastante preto e branco forte, né? Então era uma forma de resistência, né? De ser contrário a essa guerra bizonha, essa guerra estranha, estava matando muita gente e acabando com culturas, né? Que misturava também um preconceito étnico tremendo, né? Então a Guerra dos Balcãs foi uma coisa assim monstruosa, tanto que até hoje tem lugares, se você for visitar alguns países que faziam parte da Iugoslávia, nessa região ali, a da Bósnia, né, dos Balcãs, tem lugares assim que turistas são sequestrados por conta de grupos que querem coisas que já não existem mais, né? Mas tem esse movimento de resistência. Que loucura! Aí basicamente atualmente eles tentam rever, nunca vai ser como foi na década de 40, nunca vai chegar nem perto do que foi a Era de Ouro dos quadrinhos sérvios, mas eles tentam fazer alguma coisa, mas assim, não é tão influente. Tem as suas produções, mas não é um mercado que a gente pode chamar de grande, sabe? Fora essas publicações undergrounds que ainda faz sucesso, principalmente com a população jovem, né? Com artistas mais jovens e coisa do tipo. Uma pena
que um país desse teve uma história tão turbulenta e conturbada, né, por conta da Segunda Guerra e depois nos anos 90, com o fim da União Soviética e a separação dos países, e cada país querendo sua independência, tiveram essas brigas horrorosas que fez com que o mercado e a cultura de quadrinhos fosse cada vez sendo esquecida e colocada para debaixo do tapete, até ser o que é hoje, dela tentar conseguir vir a ser o que era, né? Vai conseguir? Ninguém sabe, mas há uma tentativa. E após esse clima mórbido, né, de fim de vídeo, se você tiver gostado, dá o like, se inscreva para receber novas atualizações de vídeos novos do canal. Comente, compartilhe também para os seus migs. E a gente se vê no próximo vídeo do Gibizinho Eliminado. Um beijo!